vai começar falando sobre cuidados com cães idosos, isso mesmo. A gente vai falar sobre tudo que você tem que ficar bem atento no momento que o seu cão chega naquela idade avançada. Exatamente. E com isso, hoje, a gente conta com a ajuda do Dr. Iago Gabriel, que vai apresentar muitos detalhes referente a cães idosos para vocês agora. Confere aí. Olá, meus amigos do Universo Pet, tudo bem com vocês? Meus amigos, hoje a gente vai tocar em um tema muito bacana. Hoje a gente vai falar sobre cães idosos, isso mesmo. E hoje a gente conta com a ajuda do médico veterinário, Dr. Iago Gabriel. Ele vai passar algumas informações para a gente relacionado a cães idosos. Você sabe quando o seu cão está na idade que já é considerada a idade idosa do seu pet? Você vai saber sobre isso agora com o Dr. Iago Gabriel. Tudo bem, doutor Iago? Tudo bem. Explica um pouco pra gente essa relação dos cães no momento que ele chega nessa idade já mais avançada, essa idade que já é considerada a idade idosa dos pets, dos nossos amigos do Universo Pet. Explica um pouco pra gente. Pronto. Fisiologicamente, os animais eles tendem a envelhecer de forma mais precoce, certo? A gente adota a idade de 7 anos, certo? Isso para cães de pequeno porte e cães de grande porte também. Então a gente pode considerar essa idade limite. Então a partir de 7 anos esse animal começa a necessitar de cuidados especiais, né? Então é um animal que já começa a entrar na fase sênior, né? Sênior, mature, idoso, toda essa nomenclatura é utilizada para essa idade. Doutor Iago, então já que a gente sabe que existe esse momento de cuidados especiais, como você falou agora pra gente, esses cuidados referentes à alimentação, como que deve ser feito? Assim, em relação aos cuidados especiais, a alimentação ela é apenas um pilar, né? Então essa alimentação, hoje nós temos rações específicas para essa faixa etária, né? A partir de 7 anos, essa alimentação já passa a ser feita de forma mais regrada, certo? Então assim, por exemplo, existem rações, inclusive aqui temos um exemplo, rações específicas, são animais idosos a partir de 7 anos, tá? Mas isso aqui, a parte de alimentação, é só um dos pilares. Somado a isso, a gente vai ter a questão da suplementação nutricional. Aí a gente vai ter os animais, quando na fase de idoso, eles têm tendência a ter problemas osteoarticulares, né? Então doenças degenerativas de articulação. Então é interessante que a gente faça uma suplementação visando isso, né? Vendo a questão do desgaste ósseo em si, né? Então a gente tem algumas suplementações vitamínicas que tem como base a condroitina, tá? A própria ração ela já vem suplementada com a condroitina também, é só um dos pilares, né? Somado a isso, César, a gente também vai ter as questões imunológicas, né? Se for ver, o sistema imunológico ele tem uma curva ascendente de imunidade, ele tem um platô, que teoricamente seria da idade de 1 ano até os 7, e ele tem um declive no final da vida, que é justamente onde a gente precisa estar mais atento às doenças imunológicas. Doutor Iago, e nessa fase, nessa idade mais avançada dos pets, quais são os exames importantes de ser feito rotineiro, né, para poder manter ali, ter sempre aquela observação mais minuciosa do pet? Os cuidados eles têm que vir desde a fase de filhote, né? Então, a cada 6 meses é imprescindível que você faça o check-up do animal. Então, a cada 6 meses você tem que estar fazendo um hemograma, bioquímico, são exames básicos. A partir desses exames básicos, se tiver alguma suspeita, aí você deve seguir, né, uma linha de raciocínio de acordo com o resultado encontrado na hematologia, certo? Mas nós temos aí também, César, quando se trata de cães idosos, a gente tem que fazer o acompanhamento justamente das articulações. Geralmente a maioria dos problemas eles vêm de cunho osteodegenerativos, né? Então você tem animais aí com hérnia de disco, você tem animais aí, dependendo da raça, né? Tem algumas raças até mais predispostas, o Dachshund Hound, eles têm uma predisposição muito grande por conta do centro de gravidade deles ser um pouco diferenciado em relação às outras raças, certo? Então a gente tem fatores ligados à raça, fatores ligados à própria genética do animal, e temos também os fatores ligados ao porte, né? Então assim, cães de grande porte, dependendo da quantidade também de exercício físico praticado durante a vida. Então tudo isso aí é uma série de fatores que pode vir gerar as doenças osteoarticulares no futuro. Então o acompanhamento também pelo diagnóstico por imagem torna-se preventivo. Já que a gente está falando dos cães idosos, a gente lembra que o humano na fase de idoso, ele necessita de atividade física também. E os cães quando estão na sua fase de idoso? A atividade física é excelente, é necessário, não pode? Quais são as suas referências nesse direcionamento? Atividade física para cães idosos, pode ou não pode? Sim.
O que acontece? Tudo vai de acordo com a avaliação desse animal, certo? Então nós temos animais hoje, graças a Deus, nós temos animais que atingem aí até 18, 19 anos, o que é muito para os cães, por exemplo, né? Mas facilmente hoje você encontra um animal de 18 anos, que é uma longevidade tá bem melhor. Mas só que o exercício para um animal de 7, que acabou de ficar sem o idoso, não é o mesmo para um animal de 18, entendeu? Então o que você tem que acontecer? Tudo vai depender do acompanhamento. Acompanhamento de quê? Para a questão de exercício físico, é importante também você ter um acompanhamento da questão cardiológica do animal, né? 7 anos, o ideal é que não se espere os 7 anos, pelo menos uma vez por ano você fazer uma bateria de exames visando a avaliação cardiológica, mas você tem que justamente ver a questão de fazer essa avaliação eletrocardiográfica, ecocardiográfica, justamente pensando em evitar algum problema que possa vir a acontecer na hora dessa atividade, entendeu? Então essa atividade ela deve ser praticada, porém ela tem que ser praticada com cautela. A gente tem muitos hotéis no nosso estado agora, muitas creches, então é autorizado o cãozinho ali já na fase idoso, porém a importância de ter sempre o profissional técnico lá, responsável para poder fazer realmente o trâmite correto ali. Doutor Iago, quando a gente vai voltando para a alimentação, a gente vai falar agora de suplementação. Relacionado à suplementação, quais são as referências que você passa para a gente no momento de suplementar o cãozinho já idoso? Sim, nós temos no mercado hoje uma gama de suplementos, né? Se for nomear, não por questão de qualidade a mais, A ou B, não, é pela própria composição. A grande maioria das medicações elas têm a mesma composição. A exemplo aqui eu tenho o Geripet, né? Eu tenho o Geripet e aqui o geriátrico da Nutrifarm, né? Mas não seria assim, é porque são os melhores, não. Todos eles basicamente vão ter a mesma composição. Então, o ideal é que você escolha um suplemento baseado na idade. Então, você tem um suplemento para geriátrico, tá? Mas a suplementação ela deve acontecer, tá? Justamente visando as deficiências metabólicas que também acontecem nessa idade. Esse daqui é um sachê? Isso, esse aqui é um patezinho, ele é todo natural, livre de transgênico, tá? Então assim, é mais uma questão de qualidade de vida também, tá? Então visando exclusivamente também a idade, então é um patê específico para a idade. E até fica mais palatável ali a alimentação, né? Isso, mas assim, aqui no caso de um patê como esse, as mudanças estão mais relacionadas ao nível de cálcio, fósforo, evitar uma sobrecarga renal, uma sobrecarga hepática. Então, tudo isso é visado naquela faixa etária, que é uma faixa de manutenção. Não é uma idade mais de estar ganhando proteína, ganhando peso, ganhando massa muscular, não. É uma fase de manter o que ganhou durante a vida, certo? Então, todas essas alimentações elas são preparadas visando isso. Doutor Iago, para a gente concluir a nossa entrevista bacana hoje, falando especificamente sobre cães idosos, passa algumas referências para o telespectador do Universo Pet que está assistindo a gente agora e tem um pet idoso em casa. Quais são os principais cuidados, né? Agora que ele já está sabendo a idade que o seu cão está idoso, quais são os principais cuidados, focos que ele deve ter a partir de agora, sabendo que o seu pet é um idoso? Assim, basicamente, todos os anos, torna-se necessário a avaliação dos protocolos vacinais, as carteirinhas, né? Fazer pelo menos uma vez, o ideal que seja 2 vezes no ano, avaliação cardiológica, certo? Cada 6 meses, né? E a parte hematológica e bioquímica também, hemograma, bioquímico, certo? E fazer, adotar, na verdade, medidas como ração específica para a idade, suplementação é imprescindível que haja nessa idade, tem que ter suplemento visando a parte do geriátrico, certo? E uma rotina saudável. O que é isso? Implementar exercícios físicos acompanhados, seja pelo tutor instruído por um profissional médico veterinário, né, ou acompanhado de alguém com experiência na área. Né? Doutor Iago Gabriel, o Universo Pet fica muito feliz em poder adquirir tantas informações precisas e claras para o telespectador que acompanha a gente aqui no Universo Pet. E fica por aí que o Universo Pet volta logo mais com boas novidades para vocês.